Olá, Cristiane Soler, mais uma vez aqui em Fé em Ação, para falarmos da lição da Escola Sabatina. E estamos começando este ano com essa lição maravilhosa, Cristo em Filipenses e Colossenses. Gente, que lição divina, porque ela fala do plano da salvação, a ligação unindo, né, que Deus une o céu e a terra. Então aqui essa lição, ela nos mostra como Jesus usou os apóstolos e nos dá a segurança dessa vitória. Então venha com a gente para mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje vamos começar a nossa lição número 1 e eu estou aqui com uma pessoa que eu amo muito, minha irmã de coração, a Simone Silgueiro. Não sei se vocês já conhecem, por favor, se apresente. Sou professora Simone Silgueiro e amiga da Cris. Estamos aqui para falar do nosso Senhor Jesus, das lições, né? Começar o ano muito bem com essa nova lição que é perseguidos, mas não abandonados. Mas não abandonados. Então, que esse ano possa ser um ano muito proveitoso, que esse ano Deus possa tocar no seu coração para que você possa cada vez mais estudar sobre a lição. Um feliz ano para você. Amém para nós. É verdade. Sim, vamos fazer uma oração? Vamos. Você ora para nós? Claro. Oremos então. Querido e maravilhoso Deus, Pai de amor, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar da Tua palavra e aprendermos, Senhor, com todos esses exemplos. Que o Senhor possa, Pai, nos conduzir e termos a certeza que se um dia, ou hoje, ou qualquer dia, sermos perseguidos, termos a certeza no coração que o Senhor está à frente, que o Senhor está nos conduzindo, que nunca, nunca o Senhor nos deixará abandonados. Então, que o Senhor nos conduza também, Senhor, nesta lição e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Isso mesmo. Sim, como você já leu, perseguidos, mas não abandonados. Eu vou ler o verso para memorizar, que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Filipenses 4, versículo 4. E aí, que lição maravilhosa, né? O apóstolo Paulo é um exemplo para nós de como seguirmos a Cristo. E ele, em momentos assim difíceis, muitos às vezes reclamam, falam, não tenho tempo de orar, não tenho tempo, né, de ir ao culto, enfim, para que isso? E Paulo ali é um exemplo em vários aspectos. Realmente, Paulo foi bastante perseguido, dilacerado, amassado, sofrido, né? Sim. E ele nos deixou um grande legado de fé, um legado de perseverança. E o que eu acho lindo, a alegria, né? Sim, porque ele mesmo ali na tribulação, ele se manteve alegre e confiante em Cristo. Sempre em Cristo Jesus, né? E a lição vem nos trazendo aqui até eu acredito que é um exemplo, né? Sobre um pastor adventista. Sim. Que ele foi muito perseguido, né? Ele teve várias acusações falsas e terminou parando dentro de uma prisão, não muito diferente que Paulo. Sim. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E o que acontece? Mesmo esse pastor dentro do cárcere ali, né, privado, ele viu a oportunidade de começar a pregar, porque ele não via outro motivo, ele estava ali injustamente. Uhum. Ele foi parar ali, ele começou a entrar em pilha ali, né? O porquê, o que eu estou fazendo aqui? Até que caiu a ficha dele. Opa, não é à toa, né, que a gente está no lugar que está, e não é à toa que acontece algumas coisas. Eu costumo dizer que Deus permite, né, que Deus permite que aconteça para que a gente tenha sempre um aprendizado. Sim. Então, esse pastor, quando se deu conta, ele começou a evangelizar ali as pessoas ao redor dele. Ele chegou a batizar algumas pessoas ali
Então, ele viu uma oportunidade de demonstrar o evangelho, né? Ele viu essa oportunidade, então ele entendeu qual que era o seu propósito. Sim. E por isso eu creio que aí vem a alegria. Porque Sim, muitas vezes nós sofremos porque nós queremos que a vida siga exatamente como nós traçamos. Porque cada um tem um objetivo, sim, você tem ali uma visão de mundo e você quer que a sua vida caminhe de acordo com os seus planos. Todos temos planos. sim, Só que quando nós deixamos, entregamos nossa vida a Deus, o Espírito Santo é que conduz, o Espírito Santo é que nos direciona. E muitas vezes, às vezes até na maioria delas, né, sim, não é verdade, conforme o caminho que nós trilhamos, o GPS que nós projetamos ali, aquela rota. verdade. Ele vai por caminhos completamente distintos daqueles que nós imaginávamos. E é justamente com o propósito muito maior do que aquilo, né, que a gente podia até pensar em alcançar. E quando você enxerga, que era o caso do pastor e principalmente de Paulo, Sim, ele se alegra, porque quando você percebe, gente, eu estou fazendo a vontade de Deus e os planos de Deus estão sendo realizados. Não tem como você não encher seu coração de alegria. não tem. E quando você falou aí, né, que às vezes os nossos caminhos são totalmente diferentes dos caminhos que planejamos, isso mostra que precisamos ter dependência do Senhor. Sim, Porque o Senhor, o Senhor não quer que nós dirigimos a nossa vida, mas sim quer que colocamos a nossa vida em suas mãos, sim. porque Ele é o nosso capitão, né? Ele Aham. que vai reger ali a nossa vida. E é interessante que na lição de domingo, ai, desculpa, já estou adiantando Não, eu aqui, já ia né? colocar. Vamos para a lição de domingo. Perfeito. É interessante que na lição de domingo, Paulo vem como prisioneiro agora. Vem trazendo, né? Ele na prisão. Não chega a mencionar qual foi, nada, Aham. mas como Paulo dedicava já o seu serviço, a sua vida para o Senhor, como que ele poderia tirar proveito dentro daquela prisão ali, né? Preso, é, injustamente, porque Paulo Aham. foi muitas vezes parar na prisão injustamente. Aham. Então, como que ele tirou o proveito disso? Justamente como o pastor do qual a gente começou a mencionar aqui, né? Ele ali dentro da prisão, ele começou a mostrar Cristo para as pessoas. Ele começou a pregar o evangelho. Sim. Então, dessa situação de dificuldade, de entre aspas, né, abandono, ele viu a oportunidade mais uma vez de falar do Senhor, de Uhum. pregar. Sim. Então, Paulo era muito sábio em, em pegar essas dificuldades e conseguir transformar em prol da luz do Evangelho e Sim. mostrar para as pessoas a Ele Cristo. vivia por Cristo, né? Ele Sim, literalmente, ele dedicou a vida ao serviço de Jesus. E por isso que ele é um grande exemplo para nós, porque assim, nós não entregamos 100% nossa vida missionária, nosso trabalho, tudo a Cristo. A gente vive a nossa vida fazendo, mas não literalmente 100% a pregação do evangelho. Muitos não são missionários, há até quem viva na missão, mas a grande maioria não. Mas mesmo essa maioria que não vive de missão, pode seguir o exemplo de Paulo e se espelhar nele para perceber que, olha, é possível sim viver para Cristo. É possível sim você aproveitar cada momento da sua vida para a pregação do Evangelho, porque, como nós já dissemos outras vezes aqui, muitos de nós seremos a Bíblia que a maioria não leu. Então, você é um exemplo de Cristo para as pessoas. As pessoas podem enxergar Cristo em você. Então, né, e Paulo está ali como esse exemplo a sermos, né, seguidos, principalmente porque passar Cristo é passar amor e alegria para os outros, né? Sim. sim, com certeza. Nós somos a página que os outros nos lê, né? Aham. Mesmo
sem proferir uma palavra, muitas vezes a pessoa está vendo o teu testemunho, Sim. o que é muito importante, né, sobre isso. E é isso. Vamos para a lição de segunda? Vamos. Segunda-feira. Aí, ó. Paulo em algemas. E aí eu começo com a pergunta aqui do final, que está no nosso livro. Como mostrar que somos ministros de Deus? E o que isso significa, Si? Bom, primeiramente a gente tem o exemplo aí de Paulo, né? Que por onde ele ia, ele pregava, ele sentia o Espírito Santo tocando nele, ele era conduzido, ele tinha essa sensibilidade, assim como nós temos. A gente sente quando o Espírito Santo está falando com a gente, né? E como ser ministros de Deus? Se conectando com o Senhor. Como que é se conectar? É ler a Bíblia, é fazer a sua lição diariamente, meditação, procurar trocar as informações com um amigo, essa conversa aqui informal. Sim. Porque nós somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Então, você tem um entendimento, às vezes, através da palavra, eu através da conversa, o outro através de um vídeo, e cada um, e tá tudo bem, e cada um tem esse tipo de aprendizado. Então, quando a gente procura, da melhor maneira, ter esse aprendizado, a gente está conectado com o Senhor. Porque a sua palavra diz, quando 2 ou mais estiverem falando em meu nome, eu estarei ali no meio. Então, eu acredito que ser ministro, né, de Deus é estar conectado ao Senhor Jesus. É isso mesmo, né? Na lição de terça-feira, Paulo em Filipos. E é interessante, né, que Paulo, como nós dissemos, foi guiado pelo Espírito Santo. E quando você se permite Deus direcionar a sua vida, como guia, como Deus guia e faz tudo fluir. Então, o que acontecia, né? Ele ali, o Espírito Santo já trouxe Timóteo e Lucas, que eram, né, servos tementes, que foram exímios na pregação do Evangelho, e o próprio local que o Espírito Santo o conduziu era um local ali para a expansão do Evangelho, onde dava, né, que Filipos era uma cidade ali meio que fala aqui, né, a principal estrada que ligava Roma ao Oriente, né, estabelecia essa estabelecer uma comunidade cristã nessa cidade facilitaria a propagação do evangelho Ali para da Europa, localidades né? próximas, como Antípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia. Então, você vê, né? Quando o Espírito Santo conduz, você não precisa de GPS, não precisa. Ele direciona tudo certinho, até as pessoas que vão facilitar tudo isso. Sim, apesar de toda a perseguição que eles teriam, né? Sim. O Espírito Santo, como você falou, disse que ali era a cidade. Sim. Então, ali Paulo permaneceu e ali Paulo seguiu, teve perseguições, mas ali ele ficou, né? É isso mesmo. Na lição de quarta-feira, Paulo e Colossos. Aqui eu achei maravilhoso, né? Que como pode, a gente estava falando, né? Como o Espírito Santo age. Paulo não esteve em Colosso. E lá foi pregado o Evangelho. Olha só, como pode, né? Um local, a gente pensa, aí eu imagino, né? Exatamente a oração intercessória que nós fazemos. Eu não estou ali, tem muitas pessoas que pensam, não, preciso orar por você, impor a mão sobre a sua cabeça. Não é necessário. Aqui já prova, Paulo não esteve lá e o evangelho foi pregado. E foi pregado de tal forma que, assim, havia ali, né, a escravidão ainda. Sim. E Paulo, ele tinha que entregar Onésimo para o antigo dono dele, Sim. que era Filemon. Só que ele conversou com Filemon. Ele falou, olha, não trate mais Onésimo como escravo. Trate como um irmão na fé. Irmão, Porque para mostrar que a pregação do evangelho transforma as pessoas e também a maneira como nós a enxergamos, fazendo com que, olha, eu não te vejo mais como uma pessoa diferente de mim. Todos nós somos pecadores e todos nós somos amados pelo mesmo Pai, que nos criou. Da mesma maneira, cada um com o seu brilho.
E aqui fica, eu achei essa lição maravilhosa. Realmente, porque é um desprendimento, né? E a gente só consegue se desprender das coisas através do nosso olhar para Cristo. Sim, Porque você imagina nessa situação, você ter que dar a real liberdade para o escravo ali. uhum, E ali ele passar a ter o respeito. Olha se já não foi um testemunho sim, para esse sim, escravo, né? com Com certeza. certeza ele também se converteu a Cristo, Aham. né? Porque ali é um testemunho sem falar nada. Sim. E aqui mostra, a lição fala que teve arqueólogos, né, que Uhum. começaram a escavar em Colossos e há evidências de que ela possuía uma população judaica significativa, de cerca de 10 mil judeus na região, né? E moedas de Colossos sugerem que em outras cidades romanas seus habitantes adoravam inúmeros deuses. Então era uma cidade muito pagã também. Né? Então, o evangelho ser pregado sem um, vamos dizer, né, físico, um representante físico ali, no nosso olhar mundano, a gente acha que é impossível. É impossível. Mas não, o agir do Espírito Santo. Foi maravilhoso ali, né? Uhum. Foi maravilhoso. Na lição de quinta, as igrejas de Filipo e Colossos. Nos dá uma boa. Nessa lição foi muito legal, porque ela Sim. nos dá uma boa explicação do significado do sentido de santos. Né? Que muitas pessoas falam, ah, esse é santo, né? E o que é ser santo? Boa pergunta, Cris, porque olha só, quando eu li também, né, quando fala santo, você já pensa em Igreja Católica, aí você pensa também naquela palavrinha canonizar, Sim. né? A primeira coisa que vem na sua cabeça é isso. Porque, querendo ou não, a E até maioria. adoração, É, né? adoração. Porque Uhum. a maioria de nós, querendo ou não, viemos com uma base cristã Sim. da, Uhum. da igreja Católica. católica. Então, quando você tem esse aprendizado sobre o que é santos, né? Você choca isso, Uhum. você quebra as raízes do que você Sim. tinha como Conhecia. santo, né? Santo, eu imaginava que era um santo mesmo, de barro, gesso, e você, ali era um santo, porque ele estava acima de você. Isso, e como a Igreja Católica ensina, Aham. aquele que pode interceder Der por por você. você Então a a gente via Deus. isso como E santo. também promover milagres, porque Isso. o principal santo, né, aquele até que tem mais devotos, é aquele que eles acreditam que promovem milagres. Então caiu por terra isso, porque quando aqui na lição vem trazendo que O os significado santos, de né? santo, Isso, o significado, a gente sabe que somos nós que somos separados para adorar ao Senhor. uhum, E todos nós somos santos. sim, Não naquela santidade que vem enraizada da católica. Santo não peca, sim. santo não faz, né, não tem pecados, enfim, E que, não. que santo não tem pecado e santo faz milagre. Faz milagre. Nós Não não é fazemos essa, nada não. disso, mas é Aham. no Quer dizer, sentido de. pecar Sim, nós pecar, pecamos. pecamos, é verdade. Mas é no sentido de nos relacionarmos com o Senhor, né? Sim. De sermos o que? Adoradores do Senhor. E separados desse mundo, de ter a consciência do que é pecado. E quando a gente percebe que muitos pecados nós nem percebemos, Sim, mas nós entregamos nossa vida a Deus e naquilo que eu tenho conhecimento, que o Espírito Santo me toca, eu me afasto. Então, nós como adventistas, por exemplo, nós tomamos muito cuidado com o que nós ingerimos, cuidado com o corpo de forma geral, porque nós temos a convicção de que o nosso corpo é templo, habitação do Espírito Espírito Santo. Santo. Então, nós temos que promover maior santidade a esse corpo que a gente possa. Então, não ingerir bebida alcoólica, não consumir carnes contaminadas, enfim, várias outras questões que a gente sabe, cuidar, tomar sol, beber água, fazer atividade física, ter
um bom sono, uma higiene. São os cuidados, né? Não Aham. riscar a pele. Sim, né? Então, a partir do momento Verdade. que você tem esse conhecimento, ser santificado é isso, é ser separado a partir deste momento que você tem o conhecimento. Então, muitas pessoas, às vezes, eu, por exemplo, né? Eu consumia alguns alimentos quando eu não era adventista, Sim. então eu não sabia. Estava pecando, mas eu não tinha essa Era consciência, eu ignorante, era né, naquele ignorante com pecado. relação a isso. Sim. Então, isso que é importante nós termos eh, essa consciência do que é ser santo. E aqui fala também, né, que é interessante comparar as saudações que Paulo fazia, né, em Filipenses, ele Aham. mencionava bispos e diáconos, É. né, o É. que a gente tem ali, quem é bispo, quem é diácono, né, tem muitas essas, e ele se dirigiu aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Então, no Novo Testamento, fiéis irmãos refere-se a pessoas que desenvolviam o ministério na igreja, Isso. né? Ele Então, quando falou bispos e diáconos, ele não quis só se achegar aos líderes, mas aham, ele queria englobar, além dos líderes, todos os membros ali, né? exatamente. Aham. E então, assim, segundo a Ellen White, a organização da igreja em Jerusalém, ela deveria servir de modelo para as outras comunidades em todos os lugares em que mensageiros de verdade conquistassem conversos para o evangelho. Então, esse é o objetivo. Então, você ser santo é você ser uma referência para evangelizar outras pessoas. Isso. E também tem um assunto aqui que eu acho legal a gente trazer, que quando Paulo estava falando, né, ele queria treinar os colaboradores para que Sim. pudessem estar mais preparados para os cargos da igreja, Uhum. né? E nessa questão, trazendo para os dias de hoje, eu acho que deveria acontecer isso. Nós, aliás, todos, né, que buscam, ou melhor, que são selecionados para cargos, precisam se preparar, né? Sim. Precisam estar ali 100% entregue para que façam um bom serviço para o Senhor. Assim como Paulo já vinha pontuando isso, para que as pessoas, desde do membro até os líderes, que estivessem sempre preparados para o serviço do Senhor. É isso mesmo. E para finalizar, né, faz um resumo aqui, que eu marquei aqui assim, né? Tenha em mente, há um propósito e você é muito importante. Cada um de nós temos uma grande importância no propósito da pregação do Evangelho. E pode estar além do que a gente imagina. Então você imagina pregar para um irmão, para um vizinho, só que de repente Cristo tem um plano muito maior. Às vezes você fala para uma pessoa aqui e essa pessoa comenta com outro sobre o seu comentário e aquilo vai para onde você nem imagina. Então, é muito importante nós perseverarmos, mesmo que você sinta que, olha, eu preguei para aquela pessoa, mas não deu em nada, ela não se converteu, mas de repente o comentário dela com um terceiro que você nem conhece vai fazer efeito para aquela pessoa que você nem imaginou. Então, assim, nós não devemos nunca desanimar quando você vê, aliás, não enxerga aquilo que você pregou, o seu esforço. Confia no Espírito Santo, no agir de Deus, que a partir do momento que nós fazemos a nossa parte, o Espírito Santo age de maneira que a gente nem imagina. Sim, fazendo um fechamento aqui também, Deus escolheu você. E Isso. através do Espírito Santo, ele vai nos santificando. Não importa o que você. Se você se sente ou não preparada para o serviço do Senhor. Fica a minha dica aqui, às vezes eu não me sinto preparada para muitas coisas, nem mesmo me sinto digna de passar essa lição. Porque eu acho que eu não tenho tanta sabedoria assim como às vezes eu vejo os meus amigos fazendo com maestria.
Porém, quando eu recebo um convite, seja de quem for, para falar do Senhor, eu me coloco à disposição. Porque eu sei que Deus trabalha em todos os sentidos. Às vezes ele não quer aqui a pessoa que tem um bom entendimento, que faça que faça com maestria a lição, mas ele quer a Simone aqui, porque a Simone vai chegar com o linguajar dela, com a delicadeza, naquela pessoa que precisa ouvir isso e que gosta do tom da voz, que gosta de alguma coisa. O Senhor sabe o porquê que eu estou aqui, o porquê que ela está aqui. Então, muitas vezes você não se sente capaz de entregar um folheto, de dar um estudo ou até mesmo de fazer uma oração. Se coloque nas mãos do Senhor, porque o nosso julgamento não pode ser por homens. Não. Né? Eles não podem nos julgar. Se eles estiverem fazendo isso, corre até o perigo da sua própria salvação. Então, se coloque na mão do Senhor e vá. Porque quando Moisés foi entrar naquele mar, ou né, no rio, tanto faz, ele teve que dar o primeiro passo, senão não ia abrir as águas. E nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor, dando esse primeiro passo. Eis-me aqui, Senhor. Faça o seu melhor. E fica aqui minha dica, né? Que o Senhor nunca nos deixa andarmos só. Ele não nos abandona. Nem a Cristo na cruz foi abandonado. E ele fala que a lição finaliza exatamente com essa sua frase. O Redentor nos promete, de maneira alguma deixará você. Nunca, jamais o abandonarei. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Confie em Deus, persevere e siga na pregação do Evangelho. Obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Si, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Que agradeço. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.